tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, o objetivo da nossa aula de ciências é conhecer os elementos químicos que compõem a tabela periódica. Vocês já estudaram em aulas anteriores sobre os átomos, prótons, elétrons. E hoje nós iremos estudar sobre os elementos químicos. Mas afinal, o que são esses elementos químicos? Os elementos químicos são nada mais que nada menos um conjunto de átomos que forma assim esse elemento. Tais elementos eles existem na natureza, inclusive nós utilizamos. Um exemplo: o ferro, o hidrogênio, o gás que faz com que a gente respire, o oxigênio, o gás carbônico, a prata, o ouro. Todos esses elementos eles fazem parte de um conjunto chamado tabela periódica. Mas o que significa essa tabela periódica? A tabela periódica é uma forma de organizar tais elementos por estrutura, por grupo, e que facilita o trabalho dos químicos, porque existem elementos químicos que eles reagem com a presença da água. Outros elementos, se fizer uma fusão, ou seja, se misturá-los, pode acontecer uma explosão. Então, esse tipo de organização facilita o trabalho do químico. A seguir, irei mostrar para vocês alguns elementos presentes na tabela periódica e vocês irão compreender a partir do seu símbolo. Aguardem a sequência. Dando continuidade à nossa aula, perceba aí na tela do computador um exemplo da tabela periódica. Vocês possuem essa tabela no material de vocês, portanto, durante esse mês nós iremos estudá-la passo a passo para que vocês compreendam a sua estrutura. Conforme eu havia falado anteriormente, a tabela periódica ela tem muitos elementos químicos e que são presentes na natureza. Estou apontando aqui para vocês, mostrando o hidrogênio. O hidrogênio ele é representado pela letra H. Se você conferir na sua tabela, vai ser esta mesma simbologia. Mais abaixo, observe aí que nós temos o Li, que é o lítio, Na, que é o sódio, viu? Perceba aí que o sódio ele é um elemento que está presente nos alimentos, no sal, e que tal substância ela pode interferir na nossa pressão sanguínea. Mais abaixo nós temos aí a letra K. K, que é o potássio, o Ca, que é o cálcio. Percebam que os elementos que possuem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. A seguir, aqui no número 22, nós temos aí o titânio. Você deve ter ouvido falar dessa palavra em alguns filmes de ficção científica. Titânio também é um material presente na tabela periódica. No número 26, perceba aí, Fe, que é o ferro. Então, se você observar na sua tabela, você vai ter aí todos os elementos que compõem as substâncias presentes na natureza. Então, hoje o objetivo da nossa aula é apenas esse: perceber, conhecer
os elementos químicos, seu símbolo, representados aí na tabela periódica. Alguns nomes, ou seja, a maioria dos nomes, eles são representados em inglês e outros de outras línguas. Então, só a nível de informação para você ficar sabendo. Viu, alunos, como é interessante estudar os elementos químicos? Tais elementos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Se você estudar com mais calma, com mais atenção na tabela, você vai ver que existem muitos que nós utilizamos no nosso cotidiano e que tais elementos eles facilitam de uma certa forma a nossa vida. Como, por exemplo, é citado na aula o ferro. O nosso corpo precisa de ferro. Então, para isso existem os alimentos, alguns remédios. Sendo que, professor, então nós vamos pegar uma barra de ferro e comer. Não. Esta substância ela está presente em pequenas quantidades e que vão para o nosso sangue e que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Certo? Isso é só uma das informações dos elementos que nós utilizamos no dia a dia e que faz parte da nossa vida. Certo? Espero que tenham compreendido. Boa aula e bons estudos.